próximo tema tem a ver com as pessoas mais introvertidas. A Master Coach e especialista em carreira, Andréa Deis, vai nos ajudar falando dos trabalhos mais indicados para as pessoas tímidas. A gente vai falar um pouquinho sobre os trabalhos mais indicados para as pessoas tímidas. E quem conversa com a gente, a nossa Master Coach, vou dar um beijo nela, tá com saudade? Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço a nossa Master Coach, ela é gestora de carreira, ela faz tudo, gente, ela te ajuda em tudo que você precisar. Andréa Deis, que vai nos responder, vai nos ajudar a entender melhor esses trabalhos, porque às vezes a timidez, ela realmente atrapalha um pouquinho no convívio social. Então, seja muito bem-vinda, muito boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com vocês. E eu acho que atrapalha e ajuda também, né, Jéssica? Boa, Né? E a gente quer entender isso melhor. Mas primeiro eu quero deixar você bem informadinho, porque se você tiver alguma dúvida, quer compartilhar a sua experiência com a gente, manda através das nossas redes sociais ou ligue. As nossas redes sociais, o Facebook, você já sabe, facebook.com/nosso-PGM. Tem também o nosso Instagram, @nosso-programa. Se preferir, pode escrever para mim, que eu passo para a Andréa também, @Jéssica Nunes, _6. Ah, mas eu prefiro ligar, falar com vocês ao vivo. Não tem problema não, ligue e participa. 0 operadora 11 3337 5886. Então, quer dizer que a timidez, ela pode prejudicar, mas também pode ajudar, de certo modo? Como assim, André? Depende da área de trabalho. Porque existem áreas de trabalho, o grande equívoco que a gente tem na carreira, né, é tentar pegar e enlatar, né, como se fosse encaixar todo mundo na mesma caixinha e falar, ó, eu vou colocar o jornalista, o desenvolvedor de sistemas, o físico, o estatístico, né, o publicitário. Cada um deles, ele vai precisar de algumas competências e são pessoas diferentes. E por isso são skills, né, que a gente tem, habilidades diferentes para ter. Então imagine que eu coloque, por exemplo, uma pessoa extremamente criativa, extrovertida para trabalhar com estatística, com física. O que vai acontecer com esses dados? Eu acho que vão ficar um pouquinho embaralhados. Eu, por exemplo, não teria nenhuma chance. Nem eu, Jéssica, nem eu, né? Aliás, eu detesto isso, eu né? Também. Então você pega... Então você concorda que vai atrapalhar? Verdade, você pega. Concordo. E aí o grande erro é, se eu não acho onde eu tenho habilidade, eu vou e aceito qualquer coisa. Aí sim é o problema. Né? Então, vamos até para umas profissões ou áreas que são mais simples e que eu vejo que as pessoas estão cometendo alguns equívocos. Ah, eu fiquei desempregado, por exemplo, eu vou ser vendedor. Será que toda pessoa tem habilidade comercial e para vendas? Ah, eu acho que não. Não Vou tem, te falar Jéssica. que eu já peguei algumas vendedoras quando eu vou comprar roupa, sapatos, as coisas basiquinhas de mulher. Tem algumas pessoas que têm uma dificuldade de conversar com a gente. Às vezes você pede uma coisa, ela fica meio sem graça, responde outra. Então, realmente, tem um pouquinho de dificuldade. É por isso que eu ia te falar, né? E você pega e você fala, por uma sobrevivência, eu vou lá e me candidato. Verdade. E eu entro. E aí ela te atende mal. E agora uma coisa curiosa, que de repente você falando me chamou a atenção, a diferença entre timidez e o introvertido. De repente a vendedora que você pegou é a introvertida. Que o tímido, ele nem conseguiria estar lá. O introvertido, ele não consegue gerar empatia. Boa. Então, ele se relaciona, só que ele não consegue gerar aquele laço que o extrovertido, ou com aquela pessoa que a gente chama dos animadores, né? Ou os criativos, ele tem esse link maior. Porque o tímido nem estaria ali para te atender. Agora, o introvertido estaria. Olha, gostei, não sabia dessa diferença. Para mim era basicamente a mesma coisa. Por isso que eu gosto da Andréa, ele explica tudinho, certinho pra gente, não sai com nenhuma dúvida. Só para quem tá em casa entender melhor o trabalho em si da Master Coach, da gestora de carreiras, o que ela pode ajudar no caso dessas pessoas que são mais tímidas e têm essa dificuldade de lidar socialmente? A primeira coisa que nós fazemos é tentar desenhar o perfil da personalidade dele. Então, primeiro eu modelo quem é você. Depois, dentro de quem é você, o que você gostaria de ser, onde você gostaria de atuar. Porque muitas vezes existe o equívoco também da sobrevivência e da comparação, Jéssica. Eu acho que um dos maiores, a gente considera um dos 10 maiores equívocos na carreira e do ser humano. E o terceiro deles é a comparação. Então o meu irmão, ele é um engenheiro tão bom que eu quero ser um engenheiro. É verdade. E de repente você não tem competência nenhuma. Então o trabalho de coach, ele vai
trazer a sua identidade, te mostrar a sua habilidade, fazer uma orientação vocacional, mostrar como você se abordar, desenvolver o que te limita e expandir a sua visão, que não é porque você não existe ou não nasceu com uma habilidade que você não possa desenvolvê-la. Gostei. E aí a gente faz um treinamento ativo dentro do nosso encontro, dentro do nosso consultório. Gostei, eu acho que muitas pessoas vão querer seu trabalho, Você sabe, viu? você estava brincando, né? Hoje uma das maiores buscas que eu tenho, por exemplo, é coaching de relacionamento. Relacionamento? Relacionamento de pessoas ou que não estão bem no relacionamento, ou que não conseguem encontrar o seu par. E eles me procuram para saber, mas por que não dá certo? Quem que seria o ideal para mim? Ou por que eu não consigo ficar muito tempo com uma pessoa? Gente, eu tenho várias amigas para te indicar, porque elas realmente fazem essas perguntas. Eu não sei, porque você é tão legal, você é tão bonita, tão inteligente, eu não estou entendendo essa solteirice. E aí as pessoas, e aí elas falam, mas não é possível. Muitas vezes pessoas muito bem informadas, bonitas, né? Que de bem com a vida de uma certa forma, e se você for ver, isso é um traço também de personalidade, né? E é uma das buscas que as pessoas têm, porque ninguém nasceu para viver sozinho, né? Ah, então você vai voltar aqui, já vou anotar aqui, você vai voltar porque eu quero também todas as dicas para ajudar as nossas amigas também. Relacionamento amoroso vai ficar como próximo tema. Você volta, né? Será um prazer, lógico. Ela volta sempre, gente, ela já é sócia aqui do nosso programa. Então, voltando um pouquinho aos trabalhos mais específicos, ou pelo menos mais direcionados às pessoas tímidas, quais que a gente pode dar de dica? Você sabe que hoje eles estão super em alta e bem remunerados porque as pessoas tímidas, elas têm uma característica, muitas vezes, a gente não pode generalizar isso, mas a grande maioria são pessoas mais analíticas e mais observadoras. E por isso são mais tímidas, elas são mais fechadas. Então, elas são mais analíticas, então tem uma noção, né, tem uma aptidão maior para análise de dados. Então, se a gente pegar desenvolvedores de softwares, de sistemas, hoje, por exemplo, uma das áreas mais bem remuneradas, fábricas de app, se a gente pensar em inteligência artificial, se a gente pensar em robótica, se a gente pensar em desenvolvimento de gestores hídricos, né, que fazem análises, se a gente pensar nos estatísticos, que as empresas voltaram a contratar esses estatísticos, por que não a engenharia civil também? Se a gente Às vezes um contador o também. contador, o financeiro, o economista, né? São áreas onde eles se dão muito bem com dados e que não necessariamente você precisa ter um relacionamento, porque o tímido não é que ele não se relaciona com ninguém, ele não gosta muito daquele oba-oba ali, que a gente chama de frente, da base de frente, mas ele consegue trabalhar com outras pessoas internamente muito bem e até consegue gerar esses relacionamentos mais seguros. Então ele navega bem também nesse cenário. Então estas áreas ele consegue compartilhar essas informações, essas análises, e aí ele consegue se posicionar no mercado de trabalho mais dentro do que é o natural dele. Bacana. Nós temos dois estilos que a gente chama, né? Um estilo natural e um adaptado. Se o seu natural não te favorece, não se desespere, se adapte. E aí a gente desenvolve. E aí, acho que essa é até uma dica de sobrevivência, né? Para todos os departamentos da nossa vida. Realmente a gente precisa se adaptar, porque senão a gente não vai. O ser humano já é assim, né? Com a própria natureza, o seu meio. Exatamente, né? É que muitas vezes a gente, eu costumo dizer, né? Eu tive um caso real há pouco tempo, há 2 semanas atrás, de uma pessoa que me buscou e que estava 2 anos desempregada. Sim. E por consequência, uma pessoa tímida e mais introvertida. E isso, por exemplo, no tímido, isso é interessante dizer, porque eu acho que é um traço também de comportamento e sentimento dele. Ele sente mais. Na demissão, ela começou a acreditar que ela tinha perdido tudo, inclusive os talentos, as competências profissionais. E ela foi fazer 1, 2, 3 entrevistas e não passou. E nisso ela foi aumentando essa sensação de insegurança e de autoconfiança baixa. E nesse cenário, o que aconteceu? Passaram-se 2 anos e ela não conseguia se posicionar. E aí veio de uma indicação, ela me buscou, e aí você faz o resgate dessa pessoa, né? No meu primeiro resgate foi: aonde você é boa? Aonde você se sente confortável? Então por que você está buscando isso? Ah, porque me disseram que é mais simples. Não, você não perdeu aquela competência. E aí você começa a resgatar aquilo e aí você consegue introduzir a pessoa. Não deu 15 dias, ela estava trabalhando, ela está. Que bom, né? Ótimo. É então, importante falar sobre isso. acreditar em si, né, Jéssica? A gente tem que acreditar.
Tem que acreditar. Inclusive, tem até uma participação, eu vou pedir para colocar na tela, que eu acho que tem a ver, André, com essa parte, essa relação em si de resgate, se encontrar no meio. Pode colocar na tela, por gentileza. É a Rafaela Navarro, de Campinas, São Paulo. Sou uma pessoa tímida. Já a minha irmã é mais extrovertida. Sempre ouço comparações, pois trabalhamos na mesma loja que é do nosso pai. Ela tem mais contato com os clientes, enquanto eu fico mais no estoque. Ela se encontrou de certa forma. Mas não significa que ela precisa se limitar ao estoque. Boa, gostei. Isso não traz nenhum mérito nem desmérito, né? Eu entendi, né? Uma é mais extrovertida e vai pra frente. É que muitas vezes o tímido, ele fala onde eu vou ficar, então eu vou ficar no controle de logística, de estoque. Não existe um erro nisso. Mas se ela tiver vontade de desbravar outra, ela não precisa estar na frente da loja, mas ela também consegue, por exemplo, exercer um cargo de liderança ou de gestão, desde que seja na área que ela tem mais habilidade. Bacana. Eu já ouvi muita gente também, na verdade eu conheço uma pessoa que é muito tímida, me lembrei agora, que ela trabalha como tradutora. Isso. Ela, como é toda organizadinha e faz o trabalho dela ali, que é de revisão, tradução, ela se dá super bem com isso também. Pode ser uma das opções, né? Sim, tem várias opções, né? Muitas opções, né? O próprio, né? Esses dias eu tive contato com um escritor, foi muito engraçado. Eu estou publicando meu livro agora em abril e nós estávamos trocando figurinhas e eu não o conhecia. Uma pessoa extremamente tímida. E eu falei, nossa, mas você tem tantos best-sellers, né? Foi uma das minhas inspirações. Meu livro se chama assim, Encantadora de Vidas. Ah, você vai voltar aqui para falar dele, curiosa. E aí ele me disse assim, ele falou, você não sabia, coach, que a maioria dos escritores são escritores porque são tímidos e não conseguem exteriorizar de uma outra forma? Então é na escrita, é nas páginas que a gente diz o que a gente gostaria de ser e o que sente. Eu falei, não, eu não sabia que todos os escritores eram. E eu me surpreendi, porque realmente é uma pessoa assim, e que eu amava dentro da nossa área, né? Ler as coisas. Então tem isso, tem várias oportunidades. O que a gente não pode é se limitar. Uhum. Existem 3 coisas que nos limitam. O quê? Me conta. A primeira é o medo. O medo paralisa. É verdade. O tímido, ele não pode sentir medo, porque eu não tenho, eu não posso ser. A pergunta tem que ser, o que você quer? O que você deseja? Então você consegue desafiar este medo. As coisas que eu acredito, que são as nossas crenças, quais são as minhas convicções? Que eu não posso, que a timidez me expande, me limita, ou que é onde eu gostaria de estar? Ela também nos limita. E aí a terceira, a falta de vontade. Tá bom aqui, né? Você acaba limitando muito o seu espaço onde você está e o que você poderia conquistar. Se acomoda, né? Você se acomoda. Interessante. Então a gente tem que todos os dias pensar, é timidez ou é medo? É timidez ou é uma crença? Me disseram que eu não sou capaz. Porque muitas pessoas que passam por mim e vieram e buscam, eles se intitulam como tímidos, talvez seja uma coisa interessante dizer. Não, tô adorando isso, que eu nunca tinha analisado por esse sentido. Mas não são tímidos. Eles são vítimas do que muitas vezes comparação em família, do que a sociedade, do que amigos, do que a convivência com pessoas um pouco mais extrovertidas, do que o meio social, a gente chama de eu social, né? Uhum. Disseram, então ele foi ali e falou. E aí quando a gente fala que a gente começa a descascar a cebola, né? Uhum. Quando você começa a descascar a cebola, você vê que não é timidez, que era medo, porque disseram, que era uma crença, uma convicção que criaram. E aí, então, ele perdeu a vontade de desabrochar e dizer o que realmente ele gostaria de ser. Olha, gostei. É importante ter uma pessoa assim que enxergue fora da bolha em si, né? É isso. Porque às vezes a gente fica tão fechadinho, a gente não consegue visualizar tantos problemas, tantas camadas, até a gente conseguir desabrochar. Importante isso, né? Gostei. É ampliar a visão. Ampliar, né? A visão. Além da situação que nós estamos. E tem uma coisa muito interessante que eu acho, né? As pessoas se intitulam muito em eventos. Então, eventos mesmo. Eu perdi um emprego, me disseram que eu sou tímido. Eu virei pra Jéssica, nossa, Jéssica, você fala mal pra chuchu e você tá aí, né? São eventos, né? Tá. A gente precisa aprender a acreditar em processos, né? Não foi porque um falou uma experiência não deu certo que eu não tenho condições de arriscar outras experiências. Eu achei interessante isso porque tem a ver com a nossa próxima participação que eu já ouvi aqui no meu ponto. Pode colocar na tela, por gentileza. Marli Alves, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Trabalhei no escritório de advocacia como recepcionista
E na época, meu chefe sempre falava que precisava ser mais simpática com as pessoas. E não era que eu não quisesse, mas sentia vergonha das pessoas falarem comigo. Resumindo, perdi o emprego e agora trabalho em casa. Tem a ver com isso. É isso mesmo. E você viu que tem a ver com o meio. Meu chefe sempre me disse que eu tinha que ser mais empática. E não é que eu não gostaria de ser, né? Esse é o estilo que a gente chama natural. E o que tem muito legal da nossa telespectadora é que tem o senso de consciência dela, que a maioria está no inconsciente. Boa. E ela fala, eu sei, porque aqui na participação ela fala, eu sei, mas não era, eu não conseguia. Então ali, se ela um dia tivesse vontade de trabalhar isso, tem como você desenvolver isso, se fosse da vontade dela, ou achar realmente algo que ela pudesse fazer de uma outra forma. A empatia é uma coisa que se desenvolve, né? A gente fala, aquela pessoa não é empática, não é sociável. Muitas vezes ele é introvertido, de novo, e recebe um rótulo do eu social, as pessoas falando. Gente, tem uma coisa muito importante, né? O mundo é tagarela e a mente é tagarela. Ou a gente silencia, né, eles e busca o que nós gostaríamos, ou a mente, né, e as pessoas vão continuar falando. Boa. Tem mais participação, pode colocar na tela, por gentileza. Vando Pereira, de Florianópolis, Santa Catarina. E existem exercícios que ajudam a vencer a timidez? E como, né? Então o Vando vai ficar feliz. Muitos, e depende em que área, né? A primeira coisa, como que se chama o nosso telespectador? O Vando. A primeira coisa, o Vando precisa começar a desafiar as coisas que ele acha que ele acredita que realmente ele é tímido, né? Então, quando a gente é tímido, a gente arrisca menos. Então, o primeiro exercício é você desbravar os seus medos. Eu tenho uma pessoa, por exemplo, que eu estava trabalhando a timidez e que gosta muito de correr. Mas ela tinha receio de fazer essas corridas no meio das pessoas, que tinha vergonha. Eu falei, então, você vai começar a praticar corrida. Agora, tem umas outras coisas que eu gosto muito. Cursos de teatro. Tem uma coisa que eu amo de paixão, que são cursos de palhaçaria. Palhaçaria? Né? Palhaçaria. Eu dou um que chama Palhaceando a Existência Só para Tímidos. Porque eu fiz e me apaixonei. Eu não vou contar esse segredo para você, mas existiam 6 Cs do palhaço que mudaram também a minha vida. E acredite, eu era uma pessoa extremamente tímida, ou sou também. Mas o fato de eu entender o que eram aqueles 6 Cs da vida, eu acho que faria com que o Vando também ser uma outra pessoa. Então eu gosto muito do teatro, do canto, eu gosto muito desse desafiar o que você nunca faria, né? De você sair da sua caixinha. E existem lugares, aí você fala, só tem lugares, eu não posso investir. Tudo isso que eu falei, você consegue encontrar, inclusive instituições não pagas, né? Que você consegue, existem recursos. Todos esses cursos que você também oferece, a gente encontra no seu site? Tem no meu site. Então eu vou passar o site para vocês, os contatos também da Andrea Deis, que é Master Coach, gestora de carreiras. Eu vou passar tudinho, porque o nosso tempo acabou também. Tinha mais participação, que chegou aqui no Facebook, mas não vai dar tempo. Mas você volta pra gente falar sobre relacionamento amoroso também, que eu tenho certeza que vai bombar. Minhas amigas vão amar, gente, não vou falar o nome delas, não. E também do seu livro. Tô curiosa pra saber. Encantadoras de Vidas. Encantadoras de Vidas. Será lançado agora, são as minhas 18 primeiras 1000 horas de atendimento em coaching. Então tá bom, a gente está ansioso, esperaremos. Então, anotem aí, por favor, os contatos da Andrea Deis, nossa Master Coach e gestora de carreiras. Para começar, o site que você encontra todas as informações dos cursos também. É o www.andreadeis.com.br, tá aí no seu visor. Se preferir, tem o telefone de contato também, é o 0 operadora 11 3853 6248. Repetindo, 0 operadora 11 3853 6248. O Facebook dela é só jogar Andrea Deis que você encontra. O Instagram também, Andrea Deis que você encontra. E o LinkedIn, Andrea Deis. Joga no Google, gente. Andrea Deis, nossa Master Coach, gestora de carreira, você encontra várias informações. Muito, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, por receber nosso convite. E volte que quiser, sempre que quiser. Foi um prazer. Muito obrigada pelo convite, viu, Jéssica?